No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre reuniões que são perda de tempo. Muitos donos de negócios acabam achando que reuniões, elas acabam sugando muito tempo da agenda deles e eles acabam não fazendo, e eles se veem num ciclo de, por eles não treinarem através de reuniões, de fazerem o acompanhamento com os colaboradores, ou por não terem uma estrutura, eles se veem mais sobrecarregados no operacional, a equipe fica muito dependente do dono para funcionar de forma autônoma, e isso gera aquele ciclo. E hoje, nesse vídeo, eu quero mostrar para você como que você pode fazer reuniões que geram resultado, que fazem o time andar de forma autônoma e vão te salvar aí, vão te prevenir horas e horas de incêndio e retrabalhos, ok? Sou o Lucas Vercelini então e vamos falar sobre reuniões, que é um tema, um tabuzão. Numa das mentorias que eu dei recentemente, eu tenho uma dos temas que eu ensino no Protocolo Pro, que é o processo de escala, né? Que eu ensino aqui no Decision Pro, e uma cliente disse que ela pararia por ali e disse o seguinte: cara, Lucas, olha, na boa, você está me pedindo para fazer reunião, eu odeio fazer reuniões. Nunca deu certo, eu só perdi tempo com as reuniões e eu não tenho mais tempo, inclusive, eu estou super atarefada aqui, porque essa cliente ela também executava a área de copy, ela escrevia as copies da empresa dela, mas ela já tinha um time, né, a lançadora já tinha um time. E ela disse, olha, cara, eu não tenho energia, cara, eu já estou desanimada de ter entrado nessa mentoria aqui, porque eu não imaginei que seria fazer reuniões. E aí, bom, eu pedi a ela, falei, olha, é o seguinte, vamos lá, eu vou explicar aqui algumas premissas, uma estrutura de reuniões aqui, que pode ser que você esteja com uma experiência ruim com as reuniões. A reunião não é o problema em si, mas é o jeito que está sendo feita as reuniões, ok? E aí, bom, aí ela me deu o benefício da dúvida e eu vou compartilhar um pouquinho do que eu conversei com ela. São 4 passos para que você, 4 etapas, 4 itens que você precisa ter em mente aí para uma reunião fluir. A primeira delas é pauta. Toda reunião precisa ter um objetivo bem definido. Essa cliente citou para mim que ela vivia em reuniões que duravam horas e não chegavam a lugar nenhum porque acabavam virando brainstorming, virava ideação e não chegava a algum lugar. Então toda reunião precisa ter um objetivo bem definido e tempo definido, tá? Olha, sinceramente, assim, eu acho muito improvável de uma reunião produtiva durar mais que 40, 50 minutos, tá? Pode ser que pelo tempo disponível precise se adaptar, a gente tem que ter um pouquinho de jogo de cintura, mas o ideal é que à medida em que as reuniões se tornem mais frequentes, estruturadas, que é o jeito que eu ensino aqui, o dono e os colaboradores tenham cada vez menos reuniões longas. Reuniões longas são ruins, principalmente à distância, são muito cansativas, então é o ideal, assim, estourando num treinamento, quando vão ver o treinamento, ensinar alguma coisa, 1h30, mas assim, ó, precisa ter pauta. Qual que é o objetivo dessa reunião? O objetivo dessa reunião é um só, tem que ser um só, tá? O objetivo é falar sobre um determinado processo, eu ensino que não pode misturar frequências, por exemplo, no treinamento, não vou entrar muito em detalhes aqui, mas assim, para não ficar muito longo o vídeo, mas a gente precisa ter rotinas de acompanhamento, reuniões onde é só acompanhar o que foi feito, o que não foi feito, quais são os obstáculos. Rotinas de treinamento, para treinar, para ensinar algo. E rotinas de capacitação comportamental, ou seja, conversas de bloqueios, desafios que a pessoa está enfrentando em relação ao trabalho que ela está fazendo. Não dá para ter essas 3 coisas juntas, isso mistura muito as frequências e se perde o foco, gasta tempo e não se cria um ativo. Então não pode misturar as frequências. Se está acompanhando tarefa, está acompanhando tarefa. Se está ensinando, está ensinando. E se está capacitando, se está tendo conversa, dando aquela bronca às vezes, né, tendo aquela conversa difícil, é um outro ambiente de reunião, ok? Essa é a primeira coisa, separar as frentes da reunião e tempo definido, tá? Precisa começar com o objetivo, apresentar, por isso que reunião tem que ter pauta, ok? Depois, registro. A maior parte das lideranças que estão na correria ali, eu vejo que elas não anotam aquilo que elas estão acompanhando dos liderados, donos de negócios, que não tem pauta, eles não escrevem a respeito daquilo que eles estão vendo, então aquilo se perde. E vai para onde? Não vai para o ambiente XYZ ali, para o ambiente das pautas esquecidas. Vai para a cabeça do dono. Então aquela informação fica circulando, fica rodando, ocupando espaço, porque não foi devidamente registrada. Então aquilo gasta uma baita energia, o dono usa a capacidade de memória dele para pensar, para armazenar, e aí ele fica totalmente congestionado. As lideranças também, se não fazem isso, elas precisam ter o registro, tá? Precisa registrar o que foi falado na reunião. Então,
tomando nota ali, tomando cuidado de avisar que tá teclando ali nos teclados para anotar, porque pode parecer que está falando no chat no WhatsApp, alguma outra coisa. Então a reunião precisa ter registro, precisa registrar o que está sendo falado, ok? Esse é o segundo passo, então. Terceiro, precisa ter uma estrutura, né? Então a reunião não dá para chegar a sair falando, tem gente que já chega falando. Então antes de começar uma reunião, dá uma respirada, toma uma água. Se possível, cria uma rotina de chegar 5 minutos antes para as pessoas irem aquecendo. Eu vejo que esse é um ritmo super legal, super desejável, inclusive, de disciplina e pontualidade, de criar uma rotina de, pessoal, vamos chegar 5 minutos antes aqui para a gente começar pontualmente. Isso vira meio que um compromisso, principalmente a gestão à distância, do respeito do tempo de cada um. Pede para abrir a câmera, né, no online ali, no home office, se possível, claro, né? Tudo bem, se possível, mas é desejável, precisa abrir a câmera, tá? Para a gente poder, para quem está fazendo a reunião também ter uma conexão ali, interagir, ok? A primeira parte dessa estrutura, ela envolve esvaziar. Então, faz perguntas para as pessoas, pergunta como aquelas pessoas estão lidando com aqueles problemas, com um problema específico que você vier falar, pergunta como estão os desafios da semana. Toma um tempinho, 10 minutinhos para as pessoas falarem quando a reunião for conduzida por você. Depois, apresenta o que precisa ser apresentado. Logo depois, já pergunta qual será o plano prático, plano de ação daquilo que foi dito para as pessoas falarem como que elas pretendem implementar. E é nessa hora que vão surgir as dúvidas. Então, ao invés de perguntar dúvidas gente, quais são as suas dúvidas? É muito melhor você dizer assim para a pessoa, agora vamos montar um plano de ação juntos aqui, vou dar uns minutinhos e quero dúvidas. Ficou alguma dúvida para implementar, como que vai ser para implementar isso? A hora que a pessoa vai tentar colocar em prática, vai planejar durante a reunião rapidinho ali, ela já pode ficar com dúvidas. Quando o plano de ação é dito, talvez não precise ter essa redundância, mas cada caso é um caso, a gente pode avaliar, mas em linhas gerais, esvaziar, apresentar e plano de ação, ok? Dentro de uma reunião. Toda reunião precisa sair com compromisso, tá? Com algo, uma síntese, fazer uma recapitulação, né? E por fim, a continuidade. Tem que ter a rotina de acompanhamento. Não adianta querer reunir uma vez só com o colaborador, dependendo do estágio de negócio. Estou falando aqui de donos de negócios que estão com 10 colaboradores, 15 colaboradores, estão estruturando. Não estou falando de empresas grandes já que estão num outro nível. Estou falando de quem está aprendendo a fazer gestão, né? Não adianta achar que vai ter uma conversa com o colaborador, com a liderança que está formando, e aquela liderança vai saber já o que fazer, ou que saia uma liderança, uma pessoa que trabalha junto ali, mas não for formada ainda. Então precisa ter capacitação contínua, precisa ter conversas, tem que ter uma rotina de acompanhamento. Começa com uma vez por semana, depois aumenta para 2, espaça um pouco mais se for o caso. O ponto ótimo que nós encontramos aqui é a cada 2 semanas, para as conversas mais completas, mas você vai precisar de apoio das outras reuniões também, que são reuniões mais em grupo, que são de acompanhamento, de ensinar, para poder dar essa liga de treinamento aí, para que o colaborador consiga, para que as reuniões gerem resultado, para que o dono sinta que o time está autônomo, não está dependendo tanto dele e possa ter resultado naquilo que ele emprega, ok? Então, quando o dono, vamos recapitular aqui, reuniões que são só perda de tempo podem se transformar em verdadeiros ambientes de transformação e de geração de resultado, porque existem esses 4 passos: ter pauta e tempo definidos, registro do que é feito para poder acompanhar, a estrutura de esvaziar, apresentar e plano de ação e continuidade. Que é a rotina de acompanhamento. Essas 4 etapas ali, esses 4 ingredientes, vamos dizer assim, acho que é até melhor, de uma boa reunião, fazem com que o dono consiga construir inteligência junto com o time para resolver os desafios do crescimento do negócio. Beleza? Espero que tenha te dado um norte, então, se você teve experiências com reuniões ruins. Espero que agora você tenha encontrado uma forma mais estruturada de fazer as reuniões do seu negócio. Se você gostou desse vídeo, então considere dar o seu like e deixa aqui nos comentários como que está sendo a sua experiência com as reuniões no seu negócio, beleza? Considere também inscrever-se no canal e aqui no link da descrição eu reforço que está aqui o link para você conhecer o método Aliança Pro, que é onde eu ensino donos de negócios a delegarem com confiança para liberarem tempo aí no operacional para fazer o negócio escalar, beleza? Espero que você tenha gostado então, um forte abraço e até nosso próximo vídeo.